Neste vídeo, vamos dar continuidade aos filtros que nós tivemos na aula anterior. Na aula passada falamos de filtro passa baixa e agora vamos falar sobre filtro passa alta. Definindo primeiro o que é um filtro passa alta. Filtro passa alta são circuitos eletrônicos que permitem com que frequências altas possam passar e bloqueia frequências baixas. Quanto à sua constituição, nós temos aqui três componentes, que é um capacitor, uma resistência e uma fonte. Se nós formos descer mais para falarmos do princípio de funcionamento, o princípio de funcionamento é o contrário daquilo que acontece num filtro passa baixo. No filtro passa alta, nós temos uma zona que é a zona de condução e temos uma zona de bloqueio. E a zona de bloqueio, basicamente, ela está antes da zona de condução. Aqui nós temos um ponto onde nós temos uma frequência de corte, que essa frequência é aquela que nós determinamos de acordo com o design do filtro que nós desejamos construir. Como nós podemos ver aqui, nós temos dois gráficos, temos um circuito ideal, ou melhor, temos um gráfico ideal, temos um gráfico real. Num gráfico ideal, nós temos o corte exatamente no ponto como calculado, e ao passo que num gráfico real, nós temos uma diferença em termos de condução em relação ao gráfico ideal. Isso deve-se ao fato da tolerância dos componentes, perda de energia, tudo mais. Todos esses fatores, tanto internos e externos, acabam contribuindo para que o circuito tenha essas perdas aí. E aqui nós temos as zonas de condução, a zona de bloqueio, ilustradas de uma forma mais simplificada. Nós podemos dizer que a zona de condução para este tipo de filtro, ela tem que ser maior ou igual à frequência de corte que nós determinamos, e tem que ser menor ao infinito. E quanto à zona de bloqueio, ela tem que ser maior ou igual a zero e menor ou igual, ou melhor, e menor que a frequência de corte. Não pode ser menor ou igual, porque a frequência de corte é aquela frequência que nós determinamos que a partir dessa frequência o nosso filtro ele passe a conduzir altas frequências. Então, aqui apresentamos algumas vantagens. Nós temos este circuito apresentado. Ele possui um tamanho reduzido. Basicamente, também é constituído por dois componentes. Ele é de fácil integração e possui um baixo peso. Algumas desvantagens são baixo rendimento, comportamento dinâmico do capacitor, o que basicamente são pontos similares com o circuito passa-baixo. E aqui também nós temos uma outra particularidade, em que esse tipo de circuito ele não é usado por si só, porque ele possui por causa da grande largura de banda que ele tem, não é possível aplicar ele sozinho. Nós precisamos, basicamente ele é acoplado com outro passa-baixo para poder funcionar como um passa-banda, nesse caso. Essa é uma das desvantagens, não pode ser usado por si só. Aqui algumas aplicações, basicamente são as mesmas que nós tivemos na aula passada sobre filtros passa-baixo. Aqui é basicamente também o contrário. Na rádio nós podemos ver que esses filtros podem ser usados para o bloqueio de baixas frequências. Na televisão também são usados para o bloqueio de baixas frequências. Pode ser usado também em outros circuitos que não sejam da rádio, da televisão, mas a principal função delas será a questão de bloquear as baixas frequências. E tem que frisar que esse circuito, como uma das desvantagens, não pode ser usado sozinho, ele tem que ser usado com um outro circuito. Isso por causa da grande largura de banda que ele apresenta. No próximo vídeo falaremos do filtro passa-faixa.